Olá, sejam muito bem-vindos no nosso canal O Salto Quântico. Eu me chamo Luber Castigliola e venho, através desse vídeo, levantar mais reflexões sobre a avareza, a fim de que possamos compreendê-la melhor. A avareza foi responsável por gerar inúmeras guerras ao longo da história. E até hoje, milhões de pessoas sofrem em decorrência deste apego ao dinheiro, seja pela falta dele ou seja em decorrência dos seus excessos. O ser humano nem sempre precisou trabalhar em troca de dinheiro, pois nós sabemos hoje em dia que algumas profissões são mais bem valorizadas e mais bem remuneradas do que outras. Porém, o homem sempre precisou trabalhar para garantir a sua sobrevivência. Em tempos passados, o ser humano trabalhava diretamente com a natureza a fim de que pudesse retirar dela todos os recursos necessários para garantir a perpetuação da sua espécie. E nessa relação com a natureza, o ser humano também se relacionou com outros seres humanos a fim de tornar o seu trabalho mais eficiente. Porém, na medida que essa divisão do trabalho foi aumentando cada vez mais e mais, alguns grupos de administradores foram monopolizando os meios de produção, criando então diferentes tipos de relações de poder, trazendo mais riquezas materiais para um e menos recursos para outros. Hoje nós vivemos em uma sociedade totalmente desigual. O capitalismo, cujo principal objetivo é o lucro, gera muitas riquezas, mas também gera muita pobreza a nível material. E isso acontece, sobretudo, a esta avareza, que gera toda esta ganância e ambição em relação a sempre ter mais e mais. Quando nós falamos em pessoas bem-sucedidas, geralmente associamos a quantidade de dinheiro que ela possui. Porém, é em decorrência deste apego que muitos males e muitas guerras e muitas aflições e muitas amarguras foram criados e são criados até hoje. Olha só o que diz em Timóteo 6,10. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Ou seja, não foi o capitalismo que gerou a avareza, embora seja nesse sistema um dos defeitos mais estimulados, já que quanto mais você acredita que a riqueza está no mundo exterior, mais você vai trabalhar para buscar ter dinheiro e mais, portanto, você vai então alimentar este sistema. Uma coisa é uma pessoa ser bem-sucedida no plano horizontal da vida, a qual está ligado a um tempo e a um espaço específico. Cada ser humano faz a sua história, mas nem sempre como ele quer, já que nós somos influenciados também pela sociedade e pelas nossas experiências a qual vivemos e a qual passamos. E hoje nós esquecemos muito de valorizar e investir na riqueza espiritual. A riqueza espiritual não pertence a esse plano horizontal, e sim ao plano vertical do ser humano. A riqueza espiritual tem a ver com o nível de consciência que você possui. Quanto maior o seu nível de ser e de consciência, mais integrado você estará com a sua essência. E é desta essência que brota esta riqueza espiritual, a qual nós chamamos de amor, de transparência, de lealdade, de coragem, de honestidade. Enfim, riqueza espiritual é o conjunto de todas as suas virtudes expressas na sua vida e para com o próximo. Essa riqueza sim foi esquecida, porque o ser humano, quando nasceu nesse mundo material, ele foi posto em um mundo denso, a qual essa relação com a natureza é uma relação de, muitas das vezes, de oposição. A natureza, por muito tempo, foi para o homem um grande Deus, tirano, desconhecido, nem sempre generoso, uma vez que, mediante essa incompreensão do funcionamento da natureza,
sempre se apresentou de uma forma violenta, de uma forma impetuosa. E só com o passar do tempo é que o ser humano, com o desenvolvimento das suas técnicas, foi, entre aspas, dominando pouco a pouco essa natureza. E hoje nós continuamos acreditando que essa natureza é algo exterior a nós e que nós somos distantes dela e que precisamos estar tendo sempre uma dominação em relação a ela, para que possamos então ter uma vida mais confortável. Sobretudo, se você é uma pessoa que acredita nas Escrituras e acredita na queda do paraíso, ocasionado por Adão e Eva, vai perceber que foi a partir daí que o ser humano passou a acreditar que a sua riqueza é uma riqueza exterior, já que ao ser expulso do paraíso, ele precisou, o ser humano, no caso Adão e Eva, trabalhar com o próprio suor para garantir o seu sustento. E a partir então dessa expulsão do paraíso, o ser humano passou a ter uma relação de separação entre ele e a natureza, já que no paraíso, ou seja, nas dimensões superiores, essa relação era harmônica e o ser humano não precisa se desgastar para ter as suas necessidades realizadas, já que essas necessidades só foram criadas quando ele passou a existir neste mundo físico. Nas dimensões superiores do Éden, o ser humano já era autorrealizado em si, embora não tivesse consciência do mal, ele já era realizado, tinha, portanto, uma consciência inocente em relação ao trabalho. Quando ele foi expulso das dimensões superiores, ele precisou então correr atrás para satisfazer a sua sobrevivência. E aí que começou então a ilusão da avareza de achar que a principal riqueza está no mundo material e não mais nesse mundo interno. Bom, pessoal, é possível sim você ser muito rico, mas jamais esqueça dessa riqueza espiritual. Porque por mais que você cresça na pirâmide social, e por mais que você acumule riqueza, se você não coloca para praticar as suas virtudes, essa riqueza, vamos dizer assim, não vai acrescentar nada de bom para você. Sabe por quê? Porque nós temos aí, como exemplo, vários milionários que, apesar de terem muitas fortunas, eles não são ricos, porque sofrem de outros males que estão relacionados a esse equilíbrio interno. Do que adianta ter uma fortuna imensa se você não vive em paz consigo mesmo? Se você vive preocupado? Se você vive com medo de ser roubado, de ser assaltado? Se você gasta todo o seu tempo na administração dos seus negócios e não sobra tempo para você, para expressar esse lado da virtude interna que precisa de tão pouco para poder ser realizado? Então, eu gostaria de deixar aqui essa reflexão de que todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Só que quer ganhar dinheiro explorando o outro, em cima das costas do outro, pisando no outro. E nós não podemos encarar a riqueza dessa maneira, porque por mais que exista a mais-valia, ou seja, a extração daquela parte que cabe ao trabalhador ser dele, o sistema acaba sugando para si, né? Isso se chama mais-valia. Por mais que exista essa exploração, também por parte dos impostos, por parte também da corrupção, enfim, nós não podemos jamais perder de vista e investir nessa riqueza espiritual, porque às vezes a pessoa pode viver num simples sítio e ser feliz com aquela simplicidade toda, porém totalmente integrada com a natureza. Bom, pessoal, eu vou citar agora aqui por fim uma parte da história do filósofo Tales de Mileto. Tales de Mileto sempre se preocupou com essa riqueza interna, essa riqueza espiritual, essa sabedoria da consciência. E um dia ele foi questionado sobre isso, sobre o quanto que este conhecimento era útil para ele e para o próximo, mensurando
em questão de dinheiro. E aí, de tanto sofrer, né, perseguição em relação a isso, e até mesmo um dia, diz a lenda que Tales de Mileto estava contemplando as estrelas, e ele acabou tropeçando em uma pedra e ele foi debochado por conta disso, né, que eles tinham um conhecimento muito longe e que não era nada prático. Ele fez um próprio desafio para ele mesmo, para mostrar para essas pessoas que sim, que a riqueza espiritual dá para você ganhar sim, em termos de riqueza material, mas desde que você queira, porque nem sempre uma pessoa que é rica espiritualmente, ela vai querer acumular muito dinheiro. Às vezes a pessoa quer acumular muito dinheiro, na verdade é justamente para suprir essa pobreza interna, essa falta de si mesmo, essa falta da essência sendo manifesta. Então, ele usou sim Tales de Mileto, diz a lenda, né, só para provar para os seus amigos que é possível ser rico materialmente e espiritualmente ao mesmo tempo. Ele usou todo o conhecimento que ele tinha de astronomia, de geografia, de clima, de terra, enfim, de psicologia humana, né, apesar desse termo não ter sido criado nessa época. E aí ele conseguiu comprar as melhores sementes, plantar nos melhores locais, na melhor época, e conseguiu ter uma ótima colheita, se tornando muito rico com aquela atividade que ele se propôs a fazer. Porém, ele praticamente pegou aquela riqueza só para mostrar para aquelas pessoas que não acreditavam que a riqueza espiritual tinha alguma utilidade. Ele mostrou que sim, que além de trazer para ele uma satisfação, ele poderia ser rico materialmente quando ele quiser, uma vez sendo rico espiritualmente. Agora, no contrário, gera o oposto. Se você é uma pessoa que é muito rica no mundo material, mas internamente é pobre, pode ter certeza que essa sua riqueza vai ser mantida com base na exploração, com base em injustiças, e mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai ter que prestar conta, porque não é, vamos dizer assim, a maneira certa de se gerar riqueza. A maneira certa de se gerar riqueza é produzindo e compartilhando riqueza em conjunto. E aquele que é avarento só vai pensar em si mesmo e, portanto, jamais será rico. Fica aí a reflexão e espero que ajude a vocês a buscarem mais a riqueza espiritual acima da riqueza material. Muito obrigado e até mais.